Graça e paz, queridos irmãos. Que la gracia y la paz de Cristo estén sobre vosotros, hermanos. É muito bom estar convosco Es muy bueno estar con vosotros nesta tarde, neste lugar tão bonito. en esta tarde, en este lugar tan hermoso. Passou pouco mais de um ano, Y creo que ha pasado un poco más de un año. foi em fevereiro do ano passado, Creo que ha sido en febrero del año pasado que eu estive lá em Granada, na igreja, que estuve ahí con vosotros en Granada, en vuestra iglesia. e foi tão bom Y ha sido tan bueno que eu não sou capaz de dizer não a qualquer ideia do pastor Guilherme. que por ello yo no puedo decir no a cualquier idea que salga de Pastor Guillermo. Foi muito bom porque em outubro passado Fue muy bueno porque en octubre houve uma equipa de pastores aqui de Espanha que veio ao nosso encontro lá em Lisboa. hubo un grupo de pastores de España que fue a Lisboa E nunca tinha acontecido na história da nossa igreja. y nunca había pasado esto en la historia de nuestra iglesia. Nunca tinha havido um grupo de pastores espanhóis Nunca había habido un grupo de pastores españoles a nossa igreja, e eu não conheço nenhuma igreja em Portugal que tivesse recebido um grupo de pastores de Espanha. Nunca había un grupo de pastores españoles que había visitado una iglesia portuguesa y yo no conozco a ninguna iglesia en Portugal que había recibido a pastores españoles. E houve irmãos da igreja que julgaram que era o início do Apocalipse. Y algunos hermanos en nuestra iglesia pensaban que era el inicio de Apocalipsis. E foi a unção que teve. E agora, o pastor Guilherme esteve há pouco tempo lá na igreja. Y hace poco tiempo Pastor Guillermo estuvo en nuestra iglesia, Estou lá na igreja. predicó ahí. E a verdade é que em pouco tempo o nosso coração já não consegue separar-se do coração da vossa igreja. Y lo que pasa es que ahora el corazón de nuestra iglesia no consigue alejarse del corazón de vuestra iglesia. E eu espero que isso não seja uma má notícia para vocês. Y yo espero que eso no sea una mala noticia para vosotros. Daqui a umas horas a família Massaré de Jano vai chegar também, a família da Renata. En pocas horas va a llegar la familia de Renata, pues sobrina de Guillermo, E nós já andamos a conspirar que no futuro y ya estamos a conspirando para que en el futuro mais de vocês possam ir até Lisboa otras personas de esta iglesia, otros miembros de la iglesia puedan ir a Lisboa e vice-versa, e o contrário. y también inversamente. Eu estou muito feliz por estar cá. Nós parámos em Sevilha para almoçar. Estoy muy contento de estar aquí. Hemos parado en Sevilla para comer. Desta vez, nesta visita, eu só vou dizer coisas boas acerca de Espanha. Y prometo que en esta visita solo voy a decir cosas buenas de España. Porque Sevilha, eu já conhecia Sevilha. Yo ya conocía Sevilla, Mal, mas já tinha estado. poquísimo, pero ya había estado ahí. Mas Sevilha é uma cidade muito bonita. Pero Sevilla es una ciudad muy bonita. Este lugar onde nós estamos é um lugar muito bonito. Y este lugar a donde estamos es un lugar muy bonito. E quando eu cheguei aqui, o Pedro disse que o melhor azeite é feito aqui. Y cuando llegué aquí, Pastor Pedro me dijo que el mejor aceite es producido aquí, ¿verdad? Eu não sei se posso concordar já com isso, porque Portugal tem uma tradição de azeite. No sé si puedo estar de acuerdo con eso, porque como sabéis, Portugal tiene una gran tradición también de aceite. Mas o enquadramento onde nós estamos, a paisagem, é uma coisa fantástica. Pero el paisaje, el escenario que tenemos aquí es algo fantástico. E o pastor Guilherme disse que foi um missionário americano, certo? Que começou este trabalho aqui neste lugar. Y Pastor Guillermo me dijo que ha sido un misionero americano que ha empezado este trabajo aquí. E a partir daqui eu quero só dizer uma coisa e vamos para a palavra. Y un poco más, quiero decir la última cosa antes de entrar en la palabra. E eu já disse alguma coisa parecida no ano passado. Ya dije el año pasado algo semejante. Porque de cada vez que eu estou com os irmãos aqui em Espanha, isto continua a tocar. Siempre que estoy con vosotros, esto me toca profundamente. Deus está a usar pessoas que não são nem portuguesas nem espanholas para colocar os portugueses
portugueses e os espanhóis juntos. Deus está utilizando pessoas que não são nem portuguesas nem espanholas para poner a espanhóis e portugueses juntos. Porque o plano de Deus para a sua igreja Porque o plano de Deus para a sua igreja é da diversidade de todas as nações. é a diversidade de todas as nações. Vocês têm esse nome na vossa igreja. E vosotros tenéis esse nome em vuestra igreja. E uma das coisas que a igreja tem para mostrar ao mundo E uma das coisas que a igreja tem para ensinar ao mundo é na diversidade das gentes que estão dentro da igreja. é que em la diversidade de la gente que está en la iglesia, Vem ao de cima a harmonia que o Espírito Santo. de ahí viene una armonía que viene del Espíritu Santo. E só para terminar, agradecer uma vez mais à igreja e aos seus pastores, ao pastor Guilherme, ao Pedro, ao pastor João, porque de facto eles têm sido uma inspiração para nós lá em Lisboa. Y por último quiero dar una vez más las gracias a los pastores de esta iglesia porque vosotros estáis siendo una inspiración para nuestra iglesia en Lisboa. A igreja está grata pelos pastores que tem? La iglesia tiene gratitud por los pastores que tiene, pregunta. Amén. Gracias. Aquí pastorea el Padre, el Hijo y yo. Amén. Vamos a la palabra, hermanos. O Espírito Santo é português. Mejor no traducir. Vamos ao livro dos Atos dos Apóstolos. Vamos a abrir en el libro de Hechos de los Apóstoles. Quanto tempo é que temos? De ser realista. Não que necessitas. Quanto tempo? Quanto tempo? Eu estou a perguntar quanto tempo eu tenho para... Estoy preguntando cuánto tiempo tengo. Não. No, es real. A que horas é que é o jantar? A las 9. Uau! Em Espanha come-se mais tarde. Sí. En España se come mucho más tarde. Só uma pergunta. Os espanhóis sabem que comem mais tarde? Los españoles saben, tienen conciencia de que comen más tarde. Sim. Principalmente cuando sale. Atos 2. Atos capítulo 2. Por favor, vamos a abrir en el libro de Hechos, capítulo 2. E vamos ler o verso 14. Do verso 14 até o verso 17. Y vamos a leer del verso 14 hasta el 17. E, João, podes ler direto. Sí, un problema técnico aquí. Estava todo assim, dá-me um segundinho. Un minuto aquí, que estamos problemas técnicos. Aquí. Mientras se solventa aquí un problema técnico, vamos a leer la palabra del Señor, Hechos 2, del 14 hasta el 17. Así dice la palabra del Señor. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. A primeira mensagem que eu gostaria de partilhar convosco El primer mensaje que me gustaría compartir con vosotros, se vocês quiserem, eu posso pegar. Pega aqui, senão. Ficar assim. Sim, senão já está. creo que ahora... Mira, a ver. ¿Hola? ¿Bien? Todavía no. Mejor con el micrófono. Ahora sí. Vale, gracias. Entonces, Pastor Tiago estaba diciendo, el primer mensaje que quiero compartir con vosotros hoy É acerca da igreja, a teologia da igreja, a doutrina da igreja. es sobre la doctrina de la iglesia. E neste caso gostava de falar de uma doutrina da igreja, uma eclesiologia equilibrada. Y me gustaría hablar sobre la doctrina de la iglesia, una eclesiología equilibrada.
E a partir deste texto que nós acabamos de ler, E a partir deste texto que hemos terminado de ler, compreendemos que a Igreja, de acordo com Jesus, compreendemos que a igreja que está de acordo com Jesus tanto atrai, é uma igreja que atrai, mas também afasta. é uma igreja que também ahuyenta. As duas coisas acontecem na Igreja de Jesus. Há pessoas que são atraídas, mas também há pessoas que são afastadas. As duas coisas passam na igreja de Jesus. Há gente que se acerca, mas há gente que também se ahuyenta. É Jesus que vai distinguir uma coisa da outra. E é Jesus que vai fazer a distinção, a diferença entre uma coisa e a outra. E nós vemos isso hoje a acontecer conosco em 2024. E nós vemos isso a passar entre nós em 2024 Através da pregação da palavra de Deus. através da predicação da palavra do Senhor. Então é a palavra de Deus que, sendo pregada na igreja, Então, é a palavra do Senhor, quando é predicada na igreja, que vai proporcionar uma doutrina da igreja equilibrada, que nos leva e que proporciona uma doutrina da igreja equilibrada, que tanto atrai, que atrai, mas que também afasta. pero a la vez ahuyenta. Este é o meu plano, mas se eu me mantiver apenas no meu plano, Este es mi plan, pero a veces pero si me mantengo solamente en mi plan, eu não vou ser capaz de fazer nada. yo no voy a ser capaz de hacer nada. E por isso, uma vez mais, nós vamos invocar o nome de Jesus para que, através do poder do Espírito Santo, o pão possa estar a ser servido, o pão da palavra. Y por ello vamos a pedir una vez más, vamos a orar a Jesús para que Él sirva el pan en su iglesia. Querido Deus, nós agradecemos-te porque sempre que saímos do nosso país para outro e encontramos pessoas que louvam o teu nome, nós sabemos que tu estás presente de um modo especial. Señor, querido Señor, queremos alabarte porque siempre que salimos de nuestro país para otro país encontramos a gente que tiene ganas, que tiene voluntad de adorarte. No estrangeiro, tu revelas-te de um modo ainda mais impressionante para nós. Señor, cuando estamos en el extranjero, tú te revelas y te muestras de una forma aún más impresionante para nosotros. Porque recordas que nós não pertencemos a um país, mas a ti. Pero porque nos hace recordar que nosotros no pertenecemos a un país, pero pertenecemos al Señor. Nesta hora eu agradeço-te pela Igreja Luz a las Naciones. Y por eso, Señor, en esta hora quiero darte las gracias por esta iglesia, la Iglesia Luz a las Naciones en Granada, Porque sempre que me recebe a mim e hoje à minha família, porque siempre me reciben a mí, a mi familia. lembra-me que Deus tem trabalho além de Portugal. Y eso me hace recordar que el Señor tiene un trabajo, una obra, una labor más allá de Portugal. Senhor, o teu trabalho é nacional, mas é internacional, Porque- é global e é cósmico. Porque, Señor, tu trabajo, Señor, es un trabajo nacional, internacional, es cósmico, Señor. Ó Senhor, isso significa que tu colocaste a Igreja nesta terra para representar esse trabalho cósmico. Y esto significa, Señor, que tú has puesto a tu iglesia en la tierra para que tu iglesia represente ese trabajo universal. E é uma grande responsabilidade que nós sozinhos não conseguimos cumprir. Y, Señor, tú sabes que esta es una gran responsabilidad que solos no podemos cumplir. Precisamos de ti para fazer aquilo que tu queres. Necesitamos de ti, Señor, para hacer lo que tú quieres. E por isso, nesta hora, nós invocamos em nome de Jesus a ação do teu Espírito. Y por eso invocamos, clamamos por la acción de tu Espíritu, del Espíritu de Cristo entre nosotros. Para que este pão que a tua palavra é, nos esteja a alimentar. Para que este pan, que es tu palabra, nos venga a alimentar. E nós oramos isto em nome de Jesus. Y oramos en nombre de Cristo. Amén. 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 Queridos irmãos, eu não sei se é a vossa experiência, Queridos hermanos, no sé si esta es vuestra experiencia, mas um dos assuntos mais difíceis de falar nas igrejas evangélicas pero uno de los temas más difíciles de hablar en las iglesias evangélicas é a importância da igreja. es la importancia de la iglesia. Já pensaram na ironia?
Haber pensado nesta paradoja, nesta ironia, dos assuntos mais difíceis de tratar numa igreja evangélica é a importância da igreja. uno de los temas más difíciles de tratar en una iglesia evangélica es la importancia de la iglesia. Talvez, no caso de Espanha e no caso de Portugal, Y quizás en el caso de España y de Portugal, a tradição católica, que é maioritária, la tradición católica, que es la mayoritaria, nos assusta um pouco. nos haga temer un poco. E nós ficamos tão impressionados com a tradição católica Y quedamos tan impresionados con la tradición católica que em grande parte diz que a salvação vem através da igreja, que dice que la salvación viene a través de la iglesia, que quase que deixamos de acreditar que não há salvação sem ser para a igreja. y casi llevamos a la conclusión de que no existe salvación, que dejamos de pensar, perdón, que casi no existe salvación fuera de la iglesia. E de facto, nós não acreditamos que a igreja salva, Y efectivamente, nosotros no creemos que la iglesia salve. nós não somos católicos. No somos católicos. Somos muito mal compreendidos em países como Espanha e Portugal, porque a maioria é católica. Somos muy mal comprendidos en países como Portugal y España porque son mayoritariamente católicos. Nós não acreditamos que a igreja salva, mas nós acreditamos que não é possível ser salvo sem ser para a igreja. O sea, que no creemos que la iglesia salve, pero creemos también que no existe la experiencia de salvación aparte de la iglesia. Vocês concordam comigo? É possível ser salvo sem ser para a igreja? ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Es posible ser salvo aparte de la iglesia? Todos nós somos salvos para a comunidade que é a igreja. Porque todos nosotros somos salvos para la comunidad que es la iglesia. Por isso é que a igreja é sempre um teste para a nossa vida. Y por eso la iglesia es siempre un test para nuestra vida. Porque se nós nos salvássemos para ficarmos apenas numa relação pessoal entre nós e Deus, Porque si nosotros fuéramos salvados simplemente para quedar en una pequeña relación personal con el Señor, era muito fácil. sería muy fácil. Porque tu podes lidar com o Jesus da tua imaginação. Porque en ese caso tú podrías lidiar con el Jesús de tu imaginación. Agora, quando eu sou salvo através de Jesus, mas tenho que lidar com o meu irmão João, Ahora bien, cuando tú eres salvo en Cristo Jesús, pero tienes que lidiar con mi hermano João, é muito mais difícil eu continuar a acreditar em Jesus quando tenho que lidar com o meu irmão João. es mucho más difícil seguir creyendo en Jesús cuando tengo que lidiar con João. E agora deixa-me só dizer isto. Pero déjame decir algo más. Eu sei que o João é pecador, Yo sé que João es pecador, mas eu não lhe conheço nenhum pecado. Neste caso em particular, não conheço nenhum pecado. pero bueno, no conozco en particular ningún pecado suyo. E não conheço mesmo. Portanto, eu só tenho coisas boas a dizer acerca do João. Así que solo tengo cosas buenas para decir sobre João. Mas tu percebes o exemplo que eu dei. Pero ¿entiendes el ejemplo que he dado? A igreja é um teste se tu acreditas mesmo em Jesus. La iglesia es un test si tú crees en Jesús. Porque é muito fácil tu acreditares num Jesus Porque es muy fácil creer en un tipo de Jesús que não é testado no relacionamento que tu tens de ter com os teus irmãos. un tipo de Jesús que no es testado, evaluado a través de las relaciones que tú tienes con tus hermanos en la iglesia. Por isso é que o apóstolo João vai dizer nas suas cartas Y por ello es que el apóstol Juan va a decir sus cartas, dizer que se ama a Deus é fácil. Qualquer pessoa consegue dizer que ama a Deus. decir que uno ama a Dios, pues es muy fácil porque cualquier uno puede decir eso. Agora, dizeres que amas o teu irmão, aí é que é um teste. Ahora, decir que tú amas a tu hermano, ahí sí, tú tienes un test. E é isto que é necessário lembrar quando nós falamos da igreja. Y es esto que es necesario recordar cuando hablamos sobre este tema, la iglesia. Porque a igreja vai testar se tu amas Jesus mesmo em carne e osso naquelas pessoas que são difíceis de ver. Porque Jesús va a testar en tu vida y a través de la iglesia si tú efectivamente amas a Cristo en las personas con que tú te relacionas en la iglesia. E por isso, quando o Pedro me disse que íamos falar acerca da igreja, Así que cuando Pedro habló que íbamos a hablar sobre
la iglesia. eu pensei em selecionar algumas das mensagens que aqui há uns anos nós tínhamos estudado lá. He pensado em elegir, selecionar algunas mensajes, algunas predicaciones que hemos trabajado en nuestra iglesia hace tiempo, Para fazer uma pequena viagem no livro dos Atos dos Apóstolos. para hacer un pequeño viaje en el libro de Hechos de los E Apóstoles. curiosamente, e esta agora é só para quem tem muito boa memória, Y es muy interesante, quizás para aquellos que tienen una buena memoria. porque há um ano e tal, quando eu estive lá em Granada, Hace un año, cuando estuve con vosotros ahí en Granada, um dos textos sobre o qual eu preguei foi Atos 1. uno de los textos sobre el que prediqué fue Hechos capítulo 1. E hoje vamos para Atos capítulo 1. Y hoy vamos para Hechos capítulo 2. Então vamos lá, voltar ao texto. Entonces vamos a volver al texto. Este é o dia em que a igreja nasce. Este es el día en que nace la iglesia. E nós recordamos esse dia de um modo especial, porque desceu o Espírito Santo em forma de línguas de fogo. Y nosotros lo recordamos de un modo muy especial porque fue en ese día que el Espíritu Santo fue derramado a partir de lenguas, en forma de lenguas. Era a festa do Pentecostes em Jerusalém. Era la fiesta del Pentecostés en Jerusalén E, de certo modo, todo o mundo estava em Jerusalém. y de una cierta forma todos estaban en Jerusalén Porque era uma época de peregrinação. porque era una época de peregrinación. E a coisa interessante é que se todo o mundo está a juntar em Jerusalém, Y es muy interesante porque si tú piensas que la gente, toda la gente está ahí en Jerusalén, Deus decidiu que, neste caso, Jerusalém agora tinha de ir a todo o mundo. ahora, a partir de este momento, Dios decide que Jerusalén tenía que ir al mundo. Porque o Espírito Santo é derramado El Espíritu Santo es derramado através de línguas de fogo a través de lenguas de fuego e todos se maravilham porque aqueles cristãos, por causa do Espírito Santo, estão a falar nas línguas dos lugares de onde eles vieram. y todos se maravillan, se asombran porque aquellos cristianos están hablando en las lenguas maternas de aquellos que estaban ahí visitando a Jerusalén. Então tu tens os dois movimentos. Entonces tú encuentras aquí dos movimientos. O mundo vai a Jerusalém El mundo va a Jerusalén e Deus aproveita para, através do Espírito Santo, Jerusalém, do grupo de crentes e de todo o mundo. y el otro movimiento hace con que Dios aproveche para hacer con que Jerusalén salga al mundo. E nós podemos, neste momento, ter valor logo inicial de todas as igrejas. Y a partir de aquí podemos discernir una primera marca inicial de todas las iglesias. Qualquer igreja, seja em Granada, seja em Lisboa, ou qualquer outro lugar no mundo, Cualquier iglesia, sea en Granada o en cualquier otro país del mundo, vive neste cruzamento entre encontro e espanto. todas las iglesias viven en este cruce entre el encuentro y el asombro. Porquê? Porque foi isso que aconteceu em Jerusalém naquele dia. Porque fue exactamente esto que pasó en Jerusalén en ese día. A igreja está onde a ação acontece. La iglesia está a donde la acción ocurre, Mas a ação específica que acontece na igreja pero la acción específica que ocurre en la iglesia deixa todos admirados. deja a todos admirados. É por isso que ao longo de 2000 anos, Es por eso que después de una historia de 2000 años, tu encontras sempre um padrão de igrejas cristãs se desenvolverem onde a ação está a acontecer. tú encuentras siempre ese patrón de que las iglesias cristianas nacen a donde hay acción. Grandes cidades existem Grandes ciudades existen e, como vês, por exemplo, mais tarde, no caso do apóstolo Paulo, y como puedes ver eso claramente en el ministerio del apóstol Pablo, onde as grandes cidades estão, também mais tarde a donde existían esas grandes ciudades en el tiempo, en la época del apóstol Pablo, ahí van a nacer grandes iglesias. E onde esse encontro acontece, acontece o espanto que a igreja transmite.
Y adonde se da ese encuentro, ahí también ocurre ese asombro que la iglesia transmite. E nesse assombro, eu gosto dessa tradução, e nesse assombro que a igreja traz, Y ese asombro que la iglesia produce, tanto proporciona que pessoas sejam atraídas, genera que gente sea atraída, como proporciona, infelizmente, que pessoas sejam afastadas. pero también hace con que gente sea alejada. Agora, e por isso eu quero voltar a convidar, volta lá ao verso 14, onde nós... Así que te pido que vuelvas, por favor, otra vez al verso 14. O que é que está a começar aí no verso 14? E a congregação pode responder. ¿Qué está ocurriendo aquí en el verso 14? ¿Qué está empezando? Força. Venga, A fuerza. igreja, La iglesia puede participar. o que é que está a acontecer aí? No ¿Qué verso... ocurre aquí en el verso 14? Quem é que vai começar a falar? ¿Quién va a empezar a hablar? Pedro, o primeiro sermão da história da igreja. Este es el primer sermón, la primera predicación de la historia de la iglesia. E o primeiro sermão da história da igreja tem que começar por trazer um esclarecimento. Y el primer sermón de la historia de la iglesia tiene que traer una aclaración, Porque há uma confusão. porque hay una confusión. Porque olha aí o verso 11, 12 e 13. Mira lo que dice en el verso 11, 12 y 13. No verso 11, 12 e 13, tu compreendes que o auditório que está a assistir àquela cena da igreja Tú ves que en el verso 11, 12 y 13, que el público-alvo, la gente que está escuchando ahí, se divide entre uma opinião positiva e uma opinião negativa no verso 12. ellos, por un lado, se dividen entre aquellos que tienen una reacción positiva y otros que tienen una reacción negativa. Lê o verso 12, podes ler. Voy a leer el verso 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? E o verso 13, já agora. Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Então há uma confusão, porque não há um consenso acerca daquela coisa fantástica que está a acontecer. Hay una división, ellos no están de acuerdo, no se habían puesto de acuerdo sobre lo que estaba pasando ahí. E qual é a opinião cínica? ¿Y cuál es la opinión cínica? Borrachos? Están borrachos. Sério? Sí, sí. Nós também podíamos dizer em português assim. Exatamente. Como é que nós dizíamos? Uma borracheira, não é? Bebedeira, ¿no? Uma bebedeira, sim. Bebedeira, sí. O São borrachos. O João não sabe porque nunca apanhou nenhuma bebedeira. Uma vez. Então, reparem uma coisa, o primeiro sermão da história Pero fijaos en esto, el primer sermón, la primera predicación de la historia de la iglesia, e eu já o ano passado vos falei nisso. y el año pasado creo que hablé sobre este tema, O primeiro sermão da história tem um resumo muito simples. el primer sermón de la historia de la iglesia tiene un bosquejo muy sencillo. É uma pregação expositiva, Es una predicación expositiva, reformada, assim, calvinista, calvinista, mas o resumo do sermão é que Pedro vai dizer: pessoal, eles não estão bêbados. pero el resumen del sermón es este. Mira, que no están borrachos, que no están borrachos. Imaginem os apóstolos a ver Pedro a levantar-se para pregar. Imaginaos, fijaos en que los apóstoles están viendo a Pedro levantarse para predicar. E João vai ter com Pedro. Y Juan va hacia Pedro. Isto não está na Bíblia. Eventualmente pode estar no The Chosen, mas na Bíblia acho que não. Esto no está en la Biblia, puede que esté en la serie The Chosen. Eu não sei, eu não vi o The Chosen. No sé. Mas, e João pergunta: o que é que tu vais pregar? O que é que tu vais pregar? Y Juan pregunta a Pedro, al apóstol Pedro, mira, ¿qué vas a predicar, Pedro? ¿Qué vas a predicar? Pedro ia dizer: eu vou pregar um sermão muito simples. Y Pedro le contesta, mira, que voy a predicar un sermón muy sencillo. Então, qual é o resumo do sermão, Pedro? Entonces le vuelve a preguntar Juan, pero Pedro, dime, ¿cuál es el resumen del sermón? Pedro diz: é tão simples como isto.
eles não estão bêbados. Eles não É muy sencillo, Juan. El tema del sermón es, ellos no están borrachos. Foi assim. Todas as aulas de homilética deviam começar por aqui. Não é? Bueno, todas las clases de homilética deberían empezar, de predicación deberían empezar por aquí. E João coça a cabeça e olha para Pedro. Y Juan empieza a rascarse la cabeza y mira hacia Pedro, el apóstol Pedro, E pergunta assim, mas em que texto é que tu vais pregar para pregar esse sermão? y le pregunta, pero ¿en qué texto tú vas a predicar para predicar ese tema? E Pedro diz, é óbvio que é Joel 2. Y es obvio que es Joel capítulo 2. Pronto, agora vamos à parte prática, porque de facto é isso que leva Pedro a pregar. Pero ahora vamos a la parte práctica, que es lo que lleva al apóstol Pedro a predicar. Pedro tem de dizer, esta gente não está bêbada, Pedro tiene que decir, esta gente no está borracha, mas aquilo que está a acontecer é aquilo que os nossos pais esperaram. pero lo que está pasando es lo que nuestros padres esperaban, Que não é uma bebedeira coletiva, que no es una borrachera de mucha gente colectiva, mas é o derramamento do Espírito Santo além das elites religiosas. más bien es el derramamiento del Espíritu Santo más allá de las élites religiosas. Porque agora todos, ao receberem o Espírito Santo, Porque ahora todos, al recibir el Espíritu Santo, têm o privilégio que antes só os sacerdotes podiam ter. tienen el privilegio que antes solamente los sacerdotes lo tenían. É por isso que nós ainda somos evangélicos em 2024. Y es por eso que todavía somos evangélicos en 2024. Nós respeitamos o catolicismo, Respetamos al catolicismo, mas sabemos que agora todos somos sacerdotes pero sabemos que ahora todos somos e sacerdotes. não dependemos de uma classe clerical. Y no dependemos de una clase de clérigos, de O curas, Espírito Santo foi derramado em Atos 2. porque el Espíritu Santo ha sido derramado en Hechos capítulo E por 2. isso as nossas igrejas são desavergonhadamente populares. Y por eso nuestras iglesias no tienen vergüenza de decir que son iglesias populares. É por isso que elas são mal vistas pelas elites. Y por eso las élites muchas veces no nos miran bien. Porque é que não gostam de nós? Porque não veem elites no nosso meio. ¿Y por qué no nos gustan? No nos ven bien, porque no ven a las élites en nosotros. Não veem mestres, não veem professores universitários, não veem políticos. No ven a los políticos, no ven a los maestros, no ven a los profesores Não universitarios, veem sacerdotes. no ven aquí a los sacerdotes. Mas sabem o que é que veem? Veem o povo. Pero ¿sabes lo que ven en la iglesia evangélica? El pueblo. E é por isso que os evangélicos são desprezados na Europa. Y muchas veces por esa razón es que los evangélicos son menospreciados en Já Europa. não têm uma fé de sacerdotes, e de doutores, e de elites, e de políticos, e de senhores. Porque ya no tenemos una fe de sacerdotes, de políticos, de doctores, de gente de poder. Mas todo o povo recebe o Espírito Santo. Porque todo el pueblo recibe el Espíritu Santo. É por isso que gostam de dizer que os evangélicos, no fundo, permitem um ambiente de alguma confusão. Y por esta razón es que muchos dicen que los evangélicos permiten un ambiente de una cierta confusión. Porque de cada vez que o povo recebe o Espírito Santo, Porque- desabana as estruturas dos privilegiados. Porque cada vez que el pueblo recibe el Espíritu Santo, eso hace temblar a las estructuras de los privilegiados. E é por isso que os evangélicos são tão mal vistos. Y es por esa razón que los evangélicos son tan mal vistos en Europa. Agora reparem, para que Pedro pudesse defender isto, Ahora fijaos, para que Pedro, el apóstol Pedro, pudiera defender esto, ele teve de confiar numa palavra apenas. Pedro tuvo que confiar apenas en una palabra, Que era a Bíblia que ele tinha. que era la Biblia que él tenía. Não foi uma visão especial que ele recebeu de Deus. Pedro no recibió una visión especial de Dios. O que ele sabia é que se estava a cumprir naquela hora aquilo que Joel tinha falado
seus antepassados. Lo que Pedro sabía es que en aquel momento se estaba cumpliendo lo que Dios había prometido según el profeta Joel, capítulo 2. E quando nós dependemos da palavra de Deus apenas, Y por eso, cuando nosotros dependemos apenas de la palabra de Dios, olhem este paradoxo. mira esta paradoja. Quando nós dependemos apenas da Bíblia, Cuando nosotros dependemos apenas de la Biblia, nós podemos voar para o mundo inteiro. nosotros podemos volar hacia el mundo entero. Jerusalém foi atraída pela igreja, Jerusalén fue atraída por la iglesia, todo o mundo foi atraído pela igreja, todo el mundo ha sido atraído por la e a iglesia, partir da Bíblia a igreja tem como ir para todo o mundo. y a partir de la Biblia, la iglesia tiene como ir a todo el mundo. E as implicações disto são muito importantes, Y las implicaciones de esta verdad son inmensas. porque é a diferença que faz quando alguém se levanta para pregar a Bíblia, Porque es la diferencia que hace cuando alguien se levanta para predicar la Biblia, que nós sabemos o que realmente está a acontecer. y en ese momento que nosotros sabemos lo que realmente está ocurriendo. Pensa nisto, até que Pedro explicasse aquele acontecimento extraordinário a partir do profeta Joel. Piensa en esto. Fue solamente en el momento que Pedro se levantó para explicar por la palabra lo que estaba pasando, Que eles puderam compreender que não era uma bebedeira. que solo en ese momento, a través de la palabra, fue que ellos pudieron entender que no era una borrachera. Compreende o princípio. ¿Comprendes el principio? Até que a Bíblia explica a realidade, Solamente cuando la Biblia explica la realidad, tu podes compreender a realidade completamente ao contrário. es que nosotros podemos comprender la realidad en términos de verdad y en términos de falsidad. Tu olhas para alguém que está cheio do Espírito Santo e tu sem Bíblia vais dizer, este tipo está com os copos. Por ejemplo, sin Biblia tú vas a mirar a una persona que está llena del Espíritu Santo y le vas a decir, mira, que lleva bastantes copas encima. O que é que ainda hoje acontece quando as pessoas olham para muitas igrejas evangélicas? Y es lo que muchas veces sigue pasando cuando la gente mira las iglesias evangélicas. Não sendo as pessoas guiadas pela Bíblia, Como no están siendo guiadas por la Biblia, elas vão dizer, aquilo é só loucura, Eles a vão- gente está toda louca. ellas van a mirar a la iglesia evangélica y van a decir, mira, esta gente está como loca, se la ha ido la pinza. Deixem-me fazer aqui uma sondagem. Dejadme hacer aquí un sondeo. Há alguém que esteja hoje aqui que no passado tenha achado que uma igreja evangélica era um lugar de gente doida? Hay alguien aquí que en el pasado ha llegado a este juicio, a esta conclusión de que la iglesia evangélica está llena de gente loca. ¿Hay alguien aquí? Antes de convertirnos. ¿Sí? Compreendem? ¿Comprendes ahora? Até ser a Bíblia a explicar a realidade, Si no es la Biblia a explicar la realidad, tu podes compreender a realidade completamente ao contrário. uno puede comprender la realidad completamente de otro modo. Se a igreja não tiver a Bíblia aberta, Si la iglesia no tiene la Biblia abierta, nós vamos impedir a realidade nosotros vamos a impedir la realidad de chegar à nossa compreensão e ao nosso coração. de llegar a la comprensión de la verdad y del corazón. E eu não quero estender muito, Yo no quiero ir más allá, mas deixem-me só lembrar um acontecimento muito importante. pero quiero recordar un acontecimiento muy importante. Ainda por cima nós celebramos a Páscoa agora. Y hemos terminado de celebrar la Pascua. Tu lembras-te no Evangelho de Lucas? O Evangelho de Lucas, Por ejemplo, en el Evangelio de a Lucas, seguir à ressurreição. después de la resurrección, Jesus encontra umas pessoas que vão a caminho de Emaús. Jesús se encuentra con dos personas que iban en el camino para Emaús. Eles reconhecem que estão a falar com Jesus. Ellos reconocen que están hablando con Jesús. ¿Te acuerdas? Mas o Não. processo de eles reconhecerem que estavam na presença de Jesus Pero el proceso
de reconocimiento de que estaba en la presencia de Jesús, careceu que Jesus explicasse as palavras dos profetas anteriores. ese proceso solo fue completado cuando Jesús les explicó a través de la palabra lo que estaba pasando. Jesus não chegou ao pé deles, então vocês não estão a ver quem eu sou? Olha lá para mim. Jesús no les dijo, mira, que no estáis viendo que soy yo, Jesús. Até porque nós sabemos que o próprio corpo de Jesus já estava glorificado de um modo que impedia o reconhecimento normal. Porque nosotros ya sabemos que de un cierto modo el cuerpo de Jesús ya tenía un cierto grado de glorificación, así que sería muy difícil que ellos lo reconociesen. Mas percebe o que a Bíblia te está a dizer nesse texto e noutros acerca da dificuldade de reconhecer Jesus depois da ressurreição. Pero todos estos textos nos muestran esa dificultad que los discípulos tuvieron de reconocer a Jesús después de la resurrección. Porque para Jesus se revelar, Ele próprio se vale da palavra de Deus. Porque incluso para que Jesús se revele a sus discípulos después de resucitar, Jesús tiene que utilizar la palabra para hacerlo. Tu já viste maior humildade do que esta? ¿Ya viste cuánta humildad de la parte de Jesús? Jesus, que é o Verbo eterno e que se fez pessoa, Jesús, que es el verbo eterno que se hizo persona, faz-se reapresentar depois da ressurreição aparece a sus discípulos después de la resurrección e àqueles caminhantes para Emaús em particular, y aquellos específicamente que iban para Emaús, através da explicação. y lo hace a través de la explicación de la palabra. Queremos nós 2000 anos depois de receber Jesus sem ser através da explicação da palavra. Creemos que después de 2000 años podemos recibir a Jesús fuera de la palabra. É impossível. É impossível. Es imposible. Agora repare, o que isto significa? Ahora, fíjate, eso significa, Este acontecimento aqui de Atos 2, no dia de Pentecostes, este acontecimiento de Hechos 2 en el Pentecostés, leva-nos a nós precisarmos de ter uma grande prudência. nos lleva a ser prudentes. Sobretudo, e quero terminar aqui, Sobre todo, y quiero terminar aquí, uma prudência diante do valor que as pessoas ocupam. una prudencia antes del lugar que las personas ocupan. É óbvio que nós, como cristãos, o que nós queremos é aquilo que está a acontecer. Es obvio que como cristianos lo que nosotros creemos es lo que está en realidad pasando aquí. Um auditório cheio de pessoas. Un auditorio, un espacio lleno de personas. Nenhum crente é insensível à maravilha que é uma igreja cheia. Ningún creyente es insensible ante una iglesia que está llena de gente. É óbvio que todos nós adoramos quando a igreja cresce. Es obvio que todos nosotros adoramos cuando la iglesia crece. Até porque nós sabemos que as imagens de crescimento que Jesus dá acerca do seu reino Incluso porque las imágenes que Jesús da sobre el crecimiento de su reino são promessas. son promesas. Não se combate o evangelho da prosperidade com o evangelho da pobreza. No se combate el evangelio de la prosperidad con el evangelio de la pobreza. Todos nós acreditamos que a palavra é fértil e dá fruto e que não volta vazia. Todos nosotros creemos que la palabra da fruto, que la palabra no vuelve para atrás vacía. E, portanto, todos nós queremos ver as coisas a crescer com mais pessoas a chegar. Y todos nós, por ello, queremos ver la iglesia creciendo, más gente llegando. Mas deixa-me dizer-te, com base neste acontecimento de Atos, Pero quiero decirte algo importante a partir de este texto de Hechos 2. nós não somos guiados pelo número de pessoas que chegam. Nosotros no somos guiados por el número de personas que llegan. Porque naquele dia, em Atos 2, houve aqueles que se converteram e não foram poucos, foram muitos. Porque, mira, porque en este día en que se convirtiera mucha gente, Mas também houve aqueles que rejeitaram. hubo gente que llegó y se quedó, pero mucha gente que rechazó y se fue. E o que desempatou uma coisa da outra, Y lo que distinguió una cosa del otro, un grupo del otro, fue la predicación de la palabra.
Sabem, os irmãos sabem disso. Há pouco tempo, o pastor Guilherme enviou-me um pequeno filme fotográfico, na prática, dos mais de 20 anos da igreja. Foi em 2000, já fez 20, certo? Hace poco tiempo, el pastor Guillermo me envió un pequeño vídeo con la historia de la iglesia, de nuestra Eu iglesia. estive lá a ver as imagens a aparecer. O pastor Guilherme, quando chegou, portanto, foi 2002. Yo estaba ahí viendo las imágenes del inicio de la iglesia, de las fotos de pastor Guillermo cuando llegó aquí en España, Casar. los hijos casándose. Até eu fiquei comovido, quase que chorei a ver o vídeo. Hasta yo me quedé conmovido y empecé a llorar. Porque toca o nosso coração quando nós vemos Deus a abençoar o trabalho de Deus no céu. Porque toca nuestro corazón cuando vemos a Dios bendecir su obra y ver la obra crecer. E nós sabemos também, se formos perguntar ao pastor Guilherme, Y nosotros sabemos también, si lo preguntamos a Guillermo, todos estão cá. Todos aqueles que passaram por cá estão cá. todos los que pasaron por aquí siguen aquí. Esses filmes também nos comovem. Porque quando nós vemos filmes parecidos, por exemplo, lá na Lapa, Así que estas películas, también nos conmueven porque también en nuestra iglesia cuando hacemos y vemos este tipo de películas, nós vemos pessoas que infelizmente já não estão aqui. vemos a gente que por desgracia ya no está entre nosotros. Agora estou a falar por mim, não estou a falar pelo pastor Guilherme. Ahora quiero hablar por mí, no por Guillermo. O pastor Guilherme não cometeu nenhum erro nestes 20 anos, mas eu cometi uns quantos. El pastor Guillermo no cometió ningún error en estos años, pero sí que yo he cometido bastantes errores. E é claro que pode dar-se o caso de algumas pessoas deixarem de estar na igreja por culpa nossa, dos pastores. Y puede que mucha gente se va de la iglesia por culpa de los pastores. Eu não vou Puede. retirar isso da possibilidade. Yo no voy a quitar esa posibilidad. Mas, meus irmãos, sabem o que é que geralmente decide a tua presença na igreja? Pero sabes, querido hermano, lo que decide, lo que aquellos que quedan y aquellos que se van, É a tua resposta à pregação. es la respuesta a la predicación del Evangelio. Es eso que decide. É isso. Es eso. Porque é o trabalho que o Espírito Santo faz de cada vez que a palavra é pregada. Porque es esa la labor que el Espíritu Santo realiza siempre que la palabra es predicada. Que te vai colocar a pergunta: Y en ese momento el Espíritu Santo te va a inculcar una pregunta. confias? Ou isto é uma bebedeira que estás a assistir? ¿Confías o tú crees que esto es una borrachera? 2000 anos depois, nós continuamos a ter de responder à mesma pergunta. Isto é uma loucura, é um engano? 2000 años después seguimos teniendo que contestar esta pregunta. ¿Esto es un engaño? É uma alucinação coletiva religiosa? ¿Es una alucinación colectiva religiosa? Ou é o Espírito Santo? ¿O es el Espíritu Santo? Amém. 2000 anos depois, quando a palavra é pregada, tu tens de responder com a tua própria vida. 2000 años después, siempre que la palabra es predicada, tú tienes que responder con tu vida. Ainda antes de terminar orando, Antes de terminar, para orar, estamos no tempo? Está razoável o tempo? Sim, vamos. Eu sei que quero suscitar algumas perguntas que depois serão usadas, mas deixa-me só mencionar já alguns aspectos. quiero poneros algunas preguntas que después vais a tener la posibilidad de meditar en ellas en los grupos, pero quiero adelantar algunas de esas preguntas. Nós às vezes, e agora estou a falar por mim como pastor, Ahora quiero hablar como pastor. meus irmãos, eu tantas vezes tenho medo de pregar a palavra, porque tenho medo de afastar as pessoas. Quiero confesar que como pastor muchas veces temo predicar la palabra porque tengo miedo de que la gente se va. E este medo não é só meu, é vosso também. Y este temor no es solo mío, es vuestro Porque también. nós temos medo de, se dissermos alguma coisa acerca da nossa fé, a pessoa pode não compreender e pode afastar-se. Nós não queremos que isso aconteça.
Porque temos esse temor, não? De que se vou a falar alguma coisa sobre minha fé, a gente não lo vai compreender, se vai alejar, se vai... E nós não queremos. E precisamos de falar acerca disto. E necessitamos falar sobre este tema. Mas deixa-me falar de um segundo medo que também existe. Pero quero falar de outro tipo de medo, de temor que também existe. Às vezes nós temos medo de atrair pessoas. Às vezes também temos medo de atrair pessoas. Às vezes há uma parte em nós que quer guardar o Evangelho porque nós achamos que aquela pessoa que está à nossa frente. Porque parece que há uma parte de nossa vida que quer... Até eu já me esqueci do que estava a dizer. Às vezes nós temos medo de partilhar o Evangelho. Ok, há vezes que temos esse temor de compartilhar o Evangelho. Porque não nos agrada que aquela pessoa que está à nossa frente Porque não nos agrada que aquela pessoa que está delante de nós possa ouvir e aceitar o Evangelho. pueda oír e escuchar o Evangelho. Porque o que às vezes nós queremos é... Aceptar, perdão, já estou cansado. Porque às vezes o que nós queremos, Porque há vezes que o que nós queremos em relação a algumas pessoas, com relação a algumas pessoas é que elas vão para o inferno. é que elas sigam e se vão ao inferno. Eu já vi que vocês são todos bons, mas há muita gente que eu tenho vontade de mandar para o Já inferno. he visto que vosotros sois muy buenos, pero yo muchas veces siento ese deseo de enviar a la gente al infierno. Não há ninguém em Espanha que tenha a mesma tentação que eu. ¿Será que no hay nadie en España que tenga la misma tentación que yo? Esta igreja é muito santa. Esta iglesia es muy santa. Muito santa. Soy muy santos. Às vezes, ao longo do meu dia, Es que muchas veces a lo largo de mi día eu tenho um desejo sincero que aquela pessoa vá para o inferno. tengo un deseo sincero de que aquella persona se va al infierno. Se tu não tens o coração tão unido como eu, ainda vai. Ok, pero gracias al Señor que no tienes el corazón como el mío. Mas deixa-me dizer que muitas igrejas evangélicas têm medo de atrair. Pero déjame decirte que muchas iglesias evangélicas tienen este miedo de atraer a la gente. Porque se atraírem algumas pessoas, se o Evangelho atrair algumas pessoas, Porque si el Evangelio atrae a ciertas personas que sejam pecadores, que sean pecadoras, estes pecadores vão sujar a santidade daquela igreja. estos pecadores van a ensuciar la santidad de la iglesia. As duas coisas contrárias são possíveis. Las dos cosas contrarias, opuestas, son posibles. Teres medo de afastar pessoas ao falar do Evangelho El miedo de que la gente se va de la iglesia e teres medo de atrair pessoas ao falar y do también el Evangelho. miedo de atraer las personas. E nós precisamos de falar assim. Y nosotros necesitamos hablar sobre este tema. Podemos orar? Vamos orar? ¿Podemos orar? Vamos a orar, querida iglesia. Querido Deus, nós confessamos que a Tua Palavra mostra quem realmente nós somos. Querido Señor, queremos confesar que es tu palabra que muestra lo que nosotros realmente somos, Señor. A Tua Palavra mostra que nós não somos aquilo que muitas vezes queremos fingir ser. Y tu palabra muestra que muchas veces no somos ese tipo de persona que queremos fingir, Señor, que somos, ¿no? Ó Senhor, e por causa disso nós queremos, em oração, reconhecer Y por esta razón, Señor, queremos reconocer en oración que Jesus é o cumprimento de todas as promessas que Tu fizeste. que tú, Jesús, eres el cumplimiento de todas las promesas que el Padre hizo. Que quando alguém se levanta para pregar o Evangelho, Que cuando alguien se levanta para predicar el Evangelio ou prega que Jesus é o cumprimento da Tua vontade, o predica que Jesús es el cumplimiento de tu voluntad ou não tem nada. o no tiene nada para predicar, Ó Senhor, ajuda-nos a ser igrejas assim. Señor, ayúdanos a ser iglesias, Señor, así. Que quando falam o que têm para falar, Que cuando habla lo que tiene que hablar, falam que Jesus é o cumprimento da Tua vontade. Deus dicen Pai. que Jesús es el cumplimiento de tu voluntad, Señor. Ó Senhor, obrigado porque o Teu Espírito Santo Señor, gracias porque tu Espíritu Santo permitiu que em igrejas simples, de gente real, ha permitido que iglesias de gente sencilla, de gente real,
pudéssemos ouvir a verdade acerca do mundo. pudiese escuchar la verdad sobre el mundo. E obrigado porque alguns de nós confessamos Jesus Y gracias porque algunos de nosotros hemos confesado a Jesús nesse mesmo lugar que já nos pareceu louco. na en vida ese velha. mismo lugar que un día nos ha parecido una locura. Ó Senhor, obrigado porque a Tua palavra revela quem nós somos. Gracias porque tu palabra revela quién nosotros somos. Graças, Senhor, porque a Tua palavra revela quem nós vamos ser. Gracias porque tu palabra revela lo que seremos. Graças, Senhor, porque a Tua palavra revela que aquilo que fomos já não tem um controle acerca de nós. Gracias porque tu palabra también muestra y enseña que lo que hemos sido ya no controla nuestra vida. Obrigado pela vida nova que Jesus nos dá. Gracias, Señor, por la vida nueva que tu Hijo nos da. Guia todas as circunstâncias deste encontro Guía, Señor, todas las circunstancias de este encuentro, Señor, para que o nosso amor por Jesus se aprofunde para que se profundice nuestro amor por Jesús e a nossa dependência do Espírito. y nuestra dependencia del Espíritu. Nós oramos isto em nome dele. Oramos esto en nombre de Cristo. Amén. 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 Amén.